Checando aqui a transmissão. Vamos ver o volume. E o Zé Du já entra. Boa noite para quem vê, né? E aí, o Zé Du já está entrando. Legal, já entrou o Thiago também. Tudo bem, Thiago? Beleza, como vai, Vlamir? Tudo bom, meu querido? E aí, Zé Du, como que você Olha, tá? agora eu posso lhe dizer que eu oficializei a minha admissão na era tecnológica. É, Estou me pois é, sentindo, né? tô me sentindo como aquele Neandertal que deixa, no sentido tecnológico, deixa o pedaço de pau para trás e vai caminhando lentamente. Hã? Sim, sim, sim. Mas esse que é o barato da evolução, né, Zé? Pô, Sim, com cara, eu não. certeza. E Aí outra, vou lhe não. dizer uma coisa, nós somos de uma época que a questão tecnológica não era tão destacada, logicamente, como é hoje. Então, não nos despertava o interesse, o nosso interesse, o nosso foco era outro. É, sem Mas dúvida. na medida que se faz presente a questão tecnológica, nós temos que, por assim dizer, ah, nos permitir aprender com ela, não somente para atender uma demanda social, mas principalmente como uma ferramenta de autoconhecimento. Sim, sim, Deixa, sim. Ô deixa eu Zé, tirar ô aqui Zé, meu. Peraí. ô Zé, vamos fazer nossas combinações. Aí já várias pessoas já entrando, né? Eu estou vendo aqui. E aí aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Então, assim, puxa, antes de tudo, boa noite para todo mundo. E Zé, cara, vamos fazer uma combinação. Eu vou te chamar de Zé. Ele é o José Eduardo Bertazzoli. Conheço o Zé É, desde a adolescência, de jogar bola. Ele lá pela e Fonte de São Paulo. diga-se de passagem, o Flamir jogava muitíssimo bem, ó. E você pode me chamar de boy, viu, Zé? Na boa. Sem Fique à vontade. problema. Como você Podemos, me conhece, podemos, você me. podemos, podemos deixemos as formalidades de É lado. Que total, cara, a total. educação e o carinho continuam o mesmo. Esse papo é isso aí mesmo, é totalmente informal. Tem muitas pessoas aí que a gente já nos conhece também, me conhece você. Então vamos na informalidade. Você me chama de boia, como você sempre me chamou, que é o meu apelido, né? Nós Sim, estamos aqui sim, no Homens de Propósito e não tem essas frescuras, não. Agora, tem uma coisa que é muito beleza. importante, que por mais que a gente tenha essa informalidade, né, Zé, eu acho que tem o seu profissionalismo, eu acho que a sua condição técnica, a sua especialização, você aí é graduado, assim, tem autoridade no que nós vamos falar hoje. Eu acho que isso é muito Sim, importante. Tem um papo informal, mas aí você tem um conhecimento, uma autoridade enorme para trazer. Por isso que eu te convidei, falei, puta, o Zé vai ser uma pessoa, Setembro Amarelo, e contribuir muito para as pessoas, porque eu vejo ainda que é um tabu a gente falar sobre suicídio, e tem muita ignorância, muito é, desconhecimento. Se perfeito. apresenta, fala um pouco de você, Zé, fala um pouco de você, se Bom, apresenta. deixa eu me apresentar então, agora formalmente, para dar início ao processo, né? O Uhum. pontapé inicial, já que você falou de futebol, vamos iniciar com o pontapé inicial, né? Isso, Dando o isso. pontapé inicial. Bom, eu me chamo José Eduardo Bertazzoli. As pessoas na área da saúde mental me conhecem como psicólogo Eduardo. Eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial Alco e Doga, CAPS de Reviver, que fica na região do Taquaral, e ele é vinculado ao Serviço de Saúde Mental Dr. Cândido Ferreira. Uhum. Sou especialista em dependência química e também eu adoro, no sentido de tenho uma identificação muito grande com a área da psicopatologia, que é a área que abarca a questão do suicídio e de outros, né, e dos transtornos mentais como um todo. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, a oportunidade, para lhe agradecer do convite. Estou muito honrado de estar aqui participando, podendo compartilhar dos meus conhecimentos, da minha experiência, e mais do que isso, mais do que um compartilhar, isso por si só já seria extremamente gratificante. Mas É, saber
da importância e da necessidade de cada um de nós sermos agente de transformação e, em se tratando de suicídio, até de uma possível contenção, na medida do possível, de um autoextermínio. Eu fico feliz, né, de ver pessoas como você elaborando e divulgando esse tipo de atividade, esse tipo de evento. Eu costumo dizer que é o evento que, para mim, né, o canal e o evento, eles contemplam os 6 Cs, que acabam abarcando e contemplando a questão do autoconhecimento, que é a conscientização, a campanha, a competência, a capacitação, a conversa e a conexão. Quando Legal. você faz esse fechamento, que é a Gestalt, o fechamento, você está propiciando um conhecimento maior e melhor. E na medida que nós nos conhecemos, a tendência é de não somente nós evoluirmos, mas, por tabela, a sociedade também torna-se melhor. Sim, legal isso daí. Legal. E tudo melhora mesmo, né, Zé? E a gente Sim. vai começar com uma pergunta que já coloquei lá no flyer, que é justamente o seguinte, Zé. O que leva a pessoa a pensar em suicídio perante as dificuldades da existência? Olha, quando se fala em pensar na morte, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai se matar, que ela vai se suicidar. Todos nós, em determinados momentos, de uma forma voluntária ou não, pensamos, temos ideias de morte. Não no sentido do extermínio, mas no sentido da própria questão filosófica do termo. A morte é algo que faz parte da existência. Então, Sim, total. é esperado que você pense na finitude como uma forma de dar um sentido, um entendimento da sua própria existência. Tem a questão de que em determinados momentos, quando você está num quadro de estresse maior, falando português claro, né, que está com o saco cheio, pode lhe vir aquela vontade, não deixa de ser uma expressão de pensamento de morte. Olha, eu gostaria de dormir, só acordar semana que vem, eu gostaria de chutar tudo para o alto, de sumir daqui, mas pelo fato de você não estar num desequilíbrio mental, num sofrimento psíquico, por assim dizer, que é um terreno fértil, aí sim, para o aparecimento dos pensamentos suicidas, ao mesmo tempo que vem esse pensamento, você também acaba novamente se vinculando ao que você vinha fazendo. É comum você falar, olha, estou com o saco cheio de fazer isso, eu queria dormir, só acordar semana que vem, mas eu vou fazer, que eu preciso terminar. Sim. Ou seja, você acaba se permitindo realizar uma coisa que lhe veio até a vontade de cessar. Mas você continua. Quer dizer, é um pensamento mais comum que a gente imagina, né? Sim, é um pensamento mais do que comum, é um pensamento que é, até do ponto de vista filosófico, é estimulado. Por exemplo, eu vou responder a ele, né, tomando um livro que eu penso que é maravilhoso, que todos nós deveríamos ler, que é de 1942, que se chama O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo foi um livro escrito pelo Albert Camus. O Camus, ele era contemporâneo do Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir. Eles eram filósofos existencialistas. E o Camus, ele ganhara, com esse livro, o Prêmio Nobel de Literatura. É um livro que... aqueles livros que eu digo que são atemporais, que independente do tempo que você o lê, do momento que você o lê, você tende a ter uma determinada interpretação e são mais atuais do que nunca. Então, o que é o Sísifo? O Sísifo é um mortal que ele rouba o fogo de Zeus, do Olimpo, né? E naquela época, assim como hoje, o fogo, a representação do fogo, é algo transformador. Então ele rouba uma coisa que vai transformar a humanidade, né? Que era um poder divino até então. E na medida que ele faz o furto, ele recebe, mais do que uma reprimenda, ele recebe um castigo de subir todos os dias uma pedra, até o topo, chega lá em cima, a pedra cai. Por que eu estou citando esse livro? Não somente pela questão mitológica, que tem uma similaridade, como toda a mitologia, com o que nós vivemos no aqui e agora,
Mas também tem uma questão de que, logo no início do livro, ele faz uma colocação que é muito interessante, que ele fala o seguinte: o problema mais sério da filosofia é o suicídio, né? E ele insiste nessa argumentação. E por que ele diz isso? No livro você vai ver, né, que é assim, eu vou fazer um spoiler, por assim dizer, mas vale a pena lê-lo, tá? Você vai aumentando o seu nível de angústia na medida que ele vai dizendo e refletindo que, de uma certa forma, a priori, a vida não tem sentido. Nós vivemos num absurdo existencial. É aquele jovem que olha para o céu, né, e pergunta qual que é o sentido da existência, o porquê que eu estou aqui. E Uhum. não há uma resposta cósmica, há um silêncio cósmico. Só que é muito interessante que da metade para frente ele faz uma virada e fala o seguinte: esses absurdos existenciais, eles servem justamente para nos motivar. Porque a partir do momento que você percebe o vazio, você vai em busca de um sentido. E aí, né, esse sentido é dado no livro pela força criadora, que é a mola propulsora da poesia, das artes em geral, da música, do Uhum. canto, dos cânticos, e aí vai. Então, ele termina o livro dizendo uma coisa muito interessante, que é a mensagem, que nós temos que tornar Sísifo feliz, alegre. O que significa isso? Ele faz uma analogia com a questão do dia a dia. Todos nós levantamos no dia a dia e carregamos as nossas pedras. Você Sim. precisa entender e saber qual que é o sentido da pedra que você carrega. Que se você não souber exatamente qual que é esse sentido, você está vegetando, por assim dizer, você não está vivendo. Você fica, né, postergando os seus desejos, você fica postergando as suas vontades. E é muito interessante que eu faço aí um link. Outro livro que é maravilhoso, que eu aconselho, né, que eu dou a dica, que para mim é um dos livros mais lindos que eu já li. Se chama A Arte de Amar, do Erich Fromm. O Erich Uhum. Fromm é um contemporâneo de Freud, ele é mais voltado para a questão social, e ele fala que o dilema da existência humana pode ser respondido de basicamente de três formas. A primeira maneira é uma coisa mais imediata, mais ritualística, que são os rituais que os nossos antigos faziam, que exorcizavam os demônios, que exorcizavam as entidades ditas negativas. Ou seja, você tinha uma catarse e, num segundo momento, você ficava mais aliviado. E ele fala que esse tipo de resposta, que essa resposta mais ritualística, ela responde parcialmente o dilema humano, a questão do vazio, né? A segunda resposta vai ao encontro da arte que o Albert Camus relata no livro O Mito de Sísifo. E o mais interessante, que ele fala que a resposta mais completa, por assim dizer, que mais do que preencher o vazio, ela dá um sentido à existência e nos ajuda a reciclar conceitos e experiências, é a conexão com o próximo, é a ligação com o outro. E aí, né, entra a, a, uma das razões que faz com que a pessoa tenha, além do pensamento suicida, o desejo suicida. Que quando ele tem o pensamento suicida e o desejo suicida, nós não estamos falando de algo esporádico. Nós não estamos mais falando de algo que pode ocorrer vez ou outra. Nós estamos falando já de uma perturbação da mente. Nós estamos. Ô Zé, aí você está falando, você trouxe aí na sua introdução sobre o vazio, o sentido da vida, o dilema que todo mundo tem, o carregar Sim, pedras e qual o sentido de carregar pedra, né? Você sim, está falando também da questão da conexão de um ser humano com outro ser humano, e a isso. minha visão é que a gente vive a era da separação, a era do egoísmo. Por isso, né, por isso que a tendência, nos países de uma forma geral, tem diminuído, né, o índice de suicídio. No Brasil e em mais alguns outros países, infelizmente, tem aumentado. O que acontece? Nós vivemos
numa era da imagem, de Uhum. você projetar um ideal que você acredita que está ocorrendo, como também tem um imenso desejo de que o outro cumpra esse ideal. Tanto que tem alguns suicídios, né, que são decorrentes de um colapso existencial, na qual a pessoa se vê, na medida que há um. Você olha e fala, nossa, mas é tão desproporcional a pessoa ter cometido suicídio diante daquilo que ocorrera, e aí você vai avaliar, são pessoas que têm um funcionamento mais narcisista, são pessoas que são tomadas por uma vergonha, são tomadas por um constrangimento e, principalmente, por uma questão de não ter correspondido à imagem que ela acreditava que o outro deveria fazer dela. É muito isso que você está dizendo, é muito interessante, que foi feito um estudo e grande parte das pessoas que cometeram suicídio, quando você ia às redes sociais, você é como se não fosse a mesma pessoa, porque o que ela estava passando É uma projeção. não era uma projeção, era uma idealização. Ela estava Tá. projetando algo que não estava ocorrendo a nível existencial. Era uma forma dela compensar esse vazio que nós estamos falando. E aí entra uma Então questão que é muito ela interessante. vive quem ela não é, mas sim uma projeção do que fazem do que ela seja. Sim, É e isso? aí, né? Sim, e aí ela se avalia não pelo seu potencial, não pela identificação com aquilo que ela faz. Né? Ela não tem esse funcionamento. Ela avalia pelo número de curtidas que ela tem. Então, quanto mais curtidas ela recebe, é como se fosse uma comprovação do quanto querida ela é. A questão das redes sociais, ela nos proporciona uma coisa muito interessante, que as pessoas confundem ser invejada com ser amada. Quando você coloca na rede algo positivo que você ganhar ou recebera, e tem, né, um número X de curtidas, grande parte está sendo mobilizada por uma inveja. E a pessoa toma isso como uma prova do amor dos outros em relação a ela. E ao comprar essa ideia, isso acaba reforçando esse vazio existencial. Agora, respondendo a, Uhum. a, a, a. Como que ele chama mesmo? Que fez a pergunta? Não, não foi eu que Que, coloquei. Fui eu que coloquei. bom, é interessante que é o seguinte. Vamos lá. Primeiro que o suicídio, ele é sempre desespero. O suicídio, independente de ser premeditado ou não, premeditado ou impulsivo, é um ato de desespero. Então, nós temos, por isso que é importante esse mês, o Setembro Amarelo, ele fora concebido há 6 anos atrás, pela Organização Mundial de Saúde. Até então, era inconcebível, inimaginável você ter um evento desse. Porque Uhum. falar de morte numa sociedade narcisista, capitalista, narcisista, sabe, são contradições, por assim dizer. Porque Tá. a morte é finitude. A morte, ela faz com que você vá ao encontro de uma imagem que você acaba formando que um dia vai terminar. E essa fantasia onipotente, essa fantasia que você controla o destino, acaba permeando grande parte de nós, das pessoas. Agora, vamos lá. A primeira critério são os 4 critérios, por assim dizer, que acabam levando a pessoa a cometer o ato. Hum. O primeiro critério, que é muito interessante, que ele foi é, é, elaborado, por assim dizer, na verdade, o Aaron Beck, ele é o pai da terapia cognitiva. Tá. E ele é o pai da suicidologia. Ele Uhum. tem, ele tem um termo que é um neologismo, que é o psychic. O que significa isso? É uma dor da alma. Então, ele fala uma coisa que eu compartilho, Então a dor da alma é um que critério? a dor da alma é o critério. Ele fala o seguinte, que é muito interessante, que eu concordo plenamente. O tema central do suicídio não é a morte.
O tema central do suicídio é a interrupção de um sofrimento que, do ponto de vista subjetivo, é interminável. Então, o que o suicida quer não é deixar de viver, né? O que o suicida quer é terminar com aquela dor emocional muito intensa. Então, o primeiro critério é quando a pessoa tem uma dor emocional que beira ou que está insuportável. A insuportabilidade da dor emocional, ela decorre, primeiro, de um sentimento intenso, que é o segundo critério, de desesperança. A pessoa que está num quadro de desesperança, ela já está, quando esse sentimento atinge esse nível, nós estamos falando de alguém que está com um funcionamento cognitivo-mental que nós chamamos de uma constrição cognitiva. O que significa isso? Tá? É alguém que está numa visão em túnel, é alguém que não consegue perceber uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade, que não lançando mão do autoextermínio. Quando chega ele só visualiza aquilo, então ele fica nesse túnel. Por isso que se chama, é uma distorção cognitiva, que nós chamamos de visão em túnel. Ele não consegue, nesse momento, raciocinar os prós e os contras. Ele não consegue ver outras questões que não a solução via a morte. Mas é interessante que, quando a pessoa chega a esse ponto, não quer dizer necessariamente que ela está querendo se matar ainda. Todo o processo ele é permeado por uma ambivalência. Ambivalência não é contradição. Ambivalência é convivência no mesmo processo de opostos. Então, ele quer se matar, mas, ao mesmo tempo, ele não quer. Então, aí já entra uma crença errônea, né, que as pessoas têm, e muitas vezes é reforçada, que é aquela questão, se você quisesse realmente se matar, você não ficaria falando. Tem um estudo que mostra que grande parte, a maioria das pessoas que tentaram o suicídio e não o consumaram, elas disseram que semanas antes da tentativa do ato, elas queriam que alguém as escutasse, que alguém as ajudasse a entender o que estava acontecendo com ela. Naquela insuportabilidade da dor. Quando ela não percebe que não tem ninguém que a escuta, isso vai sendo reforçado de uma tal forma que a única saída que ela vê é o autoextermínio. Então, quando nós falamos de um pensamento de morte somado a um desejo de morte, não estamos falando de um funcionamento mental cognitivo saudável, nós estamos falando de um comprometimento cognitivo. É alguém que já tem um sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico ele é determinado pela insuportabilidade da dor, somado a um sentimento intenso de desesperança. A pessoa, por isso, uma outra crença que é muito, muito interessante, para você ter uma ideia. Então, você falou de dois critérios até agora. Você falou a dor da alma e a desesperança. E aí eu vou para os dois seguintes, que são muito interessantes. É necessário para que a pessoa consuma o ato. Que, de uma certa forma, se nós abordarmos esses dois de uma forma mais efetiva, você dá tempo para que a pessoa trabalhe mais e melhor com essa ambivalência. E aí você procura dissuadi-la da tentativa do ato. Então, o terceiro critério... Pelo que eu estou entendendo, então, só um minuto. Só para ficar claro para quem está escutando a gente aqui, que você está trazendo dois critérios para a pessoa pensar e começa a pensar no suicídio. Dor da alma e desesperança. Se nós compreendemos melhor esses dois, e uma maneira que tem da prevenção é a pessoa sentir-se escutada e também compreender o que passa com ela, é isso? Perfeito. Tá. Esse é a intervenção que é feito, é o primeiro socorro. Quando você propõe esse vídeo, eu faço uma correlação. Eu trabalhei em pronto-socorro e lá nós aprendemos, né, a questão daquele socorro emergencial, uma parada cardiorrespiratória. Sim. Então, o que você está fazendo na sua página
é instrumentalizar as pessoas, independente se elas são psicólogas, psiquiatras da área da saúde mental, a dar o primeiro passo, que é isso que salva, né? Isso que salva. 90%, de 90% a 95% das pessoas que se suicidaram tinham ou deveriam ter um transtorno mental. 95% das pessoas. E o que você fala por transtorno mental, Zé? Transtorno mental é um quadro diagnóstico estabelecido, ou que não foi devidamente estabelecido, seja por uma questão de um atendimento que não conseguiu perceber a tempo a manifestação de uma depressão maior, né? Depressão, seja a questão, mesmo ela se cuidando, ela se tratando, mas outros fatores contribuíram para que ela cometesse o ato. Então, isso são os transtornos mentais, os diagnósticos em psicopatologia. Né? Tem um estudo que mostra, da Unifesp, né? que mostra de 2012, 2014, se eu não me engano, que 36% das pessoas que se mataram estavam diagnosticadas como transtorno de humor. Quais são os transtornos de humor? O mais significativo desse quadro é a depressão maior, em especial a bipolaridade. De 23 a 24% são o uso, o abuso e dependência química. 10,6% são as psicoses do tipo esquizofrênica. 11,6% são os transtornos de personalidade, em especial o borderline. Que o borderline é uma estrutura de personalidade que ela é pautada por duas questões que são bastante significativas em termos de funcionamento. É a indefinição da autoimagem e, principalmente, uma instabilidade do humor. São pessoas extremamente impulsivas. Agora, se você consegue levar uma pessoa que está num quadro depressivo grave a um tratamento especializado, você não somente está contribuindo para que ela não vá ao ato, como também, principalmente, você está ajudando a melhorar a qualidade de vida dela. Por causa que esses transtornos, hoje, eles têm tratamento que ajudam a manter sob controle, melhoram efetivamente a qualidade de vida da pessoa. Agora, voltando, então, primeiro, a dor emocional insuportável, a dor da alma. Que o Aaron Beck falam que o Aaron Beck ele fez uma escala que nós utilizamos para avaliar os comportamentos suicidas. Através dessa escala, você consegue determinar ou perceber qual que é a intencionalidade suicida, em que ponto que está isso. Uhum. E é a dor insuportável. O segundo critério é a desesperança. É a pessoa que está na visão em túnel, que ela acredita que, independente do que ela faça, ela entra no quadro de resignação. Independente do que eu faça, eu tenho a certeza que eu vou falhar. Eu tenho a certeza que eu não vou conseguir. Dia desses, eu atendi uma pessoa que ela estava num quadro depressivo grave, com uma ideação e desejo suicida, né? E ela falou: eu tenho isso comigo, isso me acompanha há tempos. Né? É uma coisa que hoje eu percebo que não tá, faz parte do meu ser. São frases que vão identificando esse nível de desesperança. Agora, o terceiro critério, que também contribui para o autoextermínio, é a ausência de conexão. Hoje sabe-se que a chave de ouro para a prevenção é a conexão. E o que nós chamamos por conexão? De qualquer tipo. Né? Conexão com a família, é o pai que tem um filho, conexão religiosa. Hoje sabe-se, né, que a questão da religião ela é um dos indicativos para saber se a pessoa tem uma maior ou não probabilidade de se suicidar. Sabe-se, através de estudos, que pessoas que são vinculadas a uma religião, elas têm uma menor probabilidade de cometer o ato, não somente pela religião em si, como também, principalmente, penso eu, pelo tipo de convívio social que essa religião oferta. São pessoas que se sentem mais acolhidas, são pessoas que se sentem mais amparadas e protegidas. Então, a conexão ela é feita de que forma? Isso que você acabou de dizer, né?
as pessoas têm uma outra concepção errônea acerca do suicídio. A primeira, como nós falamos, quem quer faz, não fica falando. Isso é extremamente errôneo. Como eu falei, isso é um mito. pessoa... Isso é um mito. Você está falando que isso é um mito. É uma crença errônea no sentido de que a pessoa, existem, logicamente, os suicídios movidos pela impulsividade, né, que não há tempo de estar fazendo a devida intervenção. Esses suicídios, inclusive, eles são mais característicos na adolescência. Então, por exemplo, é aquela pessoa que vê, pela imaturidade, pelo tipo de educação que ele tiver, uma série de coisas, é aquela pessoa que já teve casos assim. A pessoa viu a namorada beijando o outro, né, no Face, ela estava com a janela aberta, ela pega, ela se joga. Ou seja, é o que se chama de ato-dor. Ato-dor. Ela não consegue minimamente elaborar o sentimento e o pensamento que aquela percepção decorre. E ela atua no sentido, é um grito de dor. Quando ela vai tomar ciência do que ela fizera, já é tarde. Na maior parte das vezes, né, ela acaba tendo até sequelas, se não falecendo. Em todo caso, grande parte, ou quase a totalidade do suicídio, tem como, 90%, tem como você fazer a devida intervenção. Mais do que dar sinais, eles têm o desejo, a necessidade de falar. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um sistema de proteção, que é uma resiliência, que o suicídio, o que ele é? Ele é um quadro antievolutivo, é um quadro antinatural. Você conspira contra a questão evolutiva, que pela evolução, nós temos que passar o nosso genes a outros, para que a espécie se perpetue. Quando você dá fim à própria existência, você está indo contra aquilo que você herdara em termos evolutivos. E a mente, ela resiste ao máximo a essa possibilidade, ao máximo. Por isso que... É um mecanismo, então, natural do ser humano evoluir. Evoluir, evitar o autoextermínio, e a partir daí, exercita a sua condição humana de preencher aquele vazio que nós havíamos conversado no início da nossa conversa. Você se realiza na sua condição humana. O sentido da vida. Sim. Né? Ou seja, você lança a mão do seu pré-frontal para responder, através do contato com o outro, qual que é o sentido da sua existência. Ou por que você está aqui. Né? Quando lhe falta essas indagações, quando lhe falta essas respostas, ou você não as tem, você entra num vazio que acaba propiciando o reforço dessa desesperança. Então, a conexão, a ausência de conexão, é o critério principal desses 4. Por quê? Porque, sabe, então, pera lá, qual que é pera lá, você falou 3 até agora, eu anotei 3, falta o 4. A ausência de conexão. E o 4 é o acesso. Você precisa, por assim dizer, evitar que a pessoa tenha acesso nessa condição aos meios letais. Porque quando você limita o acesso da pessoa aos meios letais, e quando eu digo acesso, é energia e disponibilidade. Então, por exemplo, a pessoa tem remédio em casa. Né? Você orienta as pessoas próximas a ela a controlar o remédio. Quando você tira o remédio, ela tem uma dificuldade de acessar tem a facilidade, né? Sim, é a facilidade. E quando ela tem essa dificuldade, você vai dando tempo ao cérebro para que ele vai se organizando, para que o seu processo de resiliência, a sua capacidade de resiliência, vai se recobrando. O que acontece é que a dificuldade no acesso, somada ao estímulo de conexões de qualquer ordem, né, que faça com que ela se sinta mais amparada, mais protegida, vai ajudando a perceber que aquela insuportabilidade que ela sente é algo cíclico, pontual, que aquilo passa na medida que ela investe. E aí, a questão da conexão entra em que sentido? Você falou uma coisa muito interessante da questão... Eu tenho um professor, né, eu o admiro, que é o Neuri Bodega,
ele fala, né, da sigla ROC, que todos nós deveríamos seguir. O ROC é o seguinte, é uma sigla, né, que o R é repare. Repare nos comportamentos da pessoa. A pessoa muda de comportamento abruptamente. É aquela pessoa que era sociável, é aquela pessoa que era Depois se simpática, isola. ela começa a se isolar. O jovem, uma expressão de depressão no jovem é a irritabilidade. Então, aquele jovem irritadiço, que nada o satisfaz, é um jovem agressivo verbalmente, muitas vezes fisicamente. É aquela pessoa. E o suicídio entre os jovens aumentou, e vem aumentando a cada ano, né, Zé? Tem segundo o mapa de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, de 2000 a 2012, a população nossa, em geral, aumentou 10% o suicídio. Nos jovens, aumentou 30%. E aí nós temos que começar 30%. Nós temos que começar a pensar que tipo de sociedade nós estamos deixando aos nossos jovens. E um rapaz de 20 anos não vê sentido na vida. Boa pergunta. Não vê sentido na vida. Boa questão. Aí, é interessante você estar dizendo e perguntando, por causa que, repare, nós temos aí uma dificuldade, nós até conseguimos perceber, mas a nossa dificuldade é de admitir que aquela pessoa está tendo problemas e dificuldades. Por quê? Primeiro porque existe uma crença errônea que, se você perguntar se ela está querendo se matar, né, é lógico que a maneira como você pergunta que tem de ser de uma forma empática, acolhedora, olhando no olho da pessoa, mantendo uma calma, escutando-a, sendo receptivo a ela, mas tem uma crença errônea que apregoa que, se você perguntar a ela diretamente se ela está querendo se matar, é como se você tivesse colocando o desejo nela. Né? Então, para fazer uma analogia, o suicídio, para mim, é como se fosse uma febre. A febre, por assim dizer, não deixa de ser uma manifestação de um quadro infeccioso. Você, mais do que aliviar o sintoma, você tem que entender o que está acontecendo que a febre se faz presente. Então, quando você coloca o termômetro, você não está aumentando a febre da pessoa. E você não está aí induzindo ela a febre. Você só está avaliando em que grau que encontra a febre da pessoa. Quando você faz uma indagação empática, né? Quando você pergunta a ela, e eu costumo dizer o seguinte, olha, eu sinto, né, que você não está bem. Como que você está se sentindo? Tem alguma coisa que está pegando? Você já teve a sensação, ou tem a sensação, de que você gostaria de dormir e não acordar mais, ou gostaria que Deus o levasse, ou até pensou em efetivamente se matar? O que acontece muitas vezes? A dificuldade de fazer isso é escutar um sim e não conseguir dar um sentido àquilo. É como se, escutando um sim, a pessoa fosse se responsabilizar de uma tal forma pela outra que, se ela efetivamente se mata, a culpa é minha, que a instiguei e que, principalmente, não dei um sentido àquela resposta dela. Agora, a pergunta tem de ser de uma forma tranquila, de uma forma empática, dessa forma como eu falei. Primeiro, tem que investigar se ela já teve, eu bem entendo, um desejo que é uma expressão, por assim dizer, de uma morte. Né? Então, por exemplo, eu sinto, você já percebeu ou já sentiu que a sua dor é tão intensa que o seu desejo é dormir e não acordar mais? Opa, já eu tive isso. Eu tive isso já, Zé. Sim. Então, vai falar assim. Daí você vai perguntar a ela, você já pensou efetivamente em dar fim à sua existência? Sim. Então, nós já estamos falando, né, num pensamento suicida. Aí você vai investigar o desejo. Como que está isso? Tá? Você já fez algum planejamento para efetivamente se matar? Sim. Você imagina quando que isso vai ocorrer? Então, quando você faz essa sequência, o que você está fazendo? Uma graduação na qual você vai investigar em que nível que encontra a pessoa. Que ela pode estar
principiando o pensamento suicida, mas ainda não tem aquele desejo consistente. E de que forma que você percebe isso? Ela vai falar no incômodo que aquilo lhe traz. Quando a pessoa está no início de um processo suicida, de uma crise suicida, os pensamentos ainda o incomodam. Ô Zé, você está falando umas coisas aí, o suicídio entre o homem é muito maior, superior do que as mulheres, certo? É uma média de 15 para cada 8 mulheres. Os homens, eles se matam mais, de uma forma mais violenta, mais efetiva, tá? E as mulheres tentam mais o suicídio. Mas é uma proporção de 15 para 8. Hoje, o suicídio em nível do Brasil, segundo o último censo, nós temos um quadro de 5,4 para a população, para cada 100 mil habitantes. Você vai falar, é pouco? Tá? Não é. Tá? Para você ter uma ideia, em 2015, né, a cada 15 minutos, uma pessoa se matava no Brasil. Agora baixou para 13 minutos. Nós estamos tendo um crescente em termos de suicídio. O suicídio ainda, aqui, é muito pouco falado. Ele começa a ser falado um pouco mais a partir do Setembro Amarelo, como nós estamos aqui fazendo. De 4, 5 anos atrás. Sim, de 4, 5 anos atrás. Para você ter uma ideia, isso não é à toa. Eu não sei e se aí, você sabe. agora, só um ponto, porque aqui muitos dos nossos públicos, e depois desse vídeo, muitas pessoas vão poder ver. O que eu muito observo, eu estou te escutando aqui, a questão também da falta de conexão. E geralmente a pessoa, ele está lá no bar, está bebendo com os amigos, às vezes ele está falando coisa e o outro nem está escutando também. Porque o outro, é aquilo que eu falei a você, o outro não se sente responsável ou não se sente preparado para dar um sentido àquela angústia. Ele não está conseguindo, na maior parte das vezes, nem lidar com as próprias, quanto mais a do outro. O que acontece muito que eu vejo nesse sentido? Quer ver uma coisa interessante? Isso não fica restrito apenas ao senso comum. Vamos ser claros, tá? Na área clínica, principalmente, ocorre muito. Não podemos generalizar, mas ocorre bastante. Tem um estudo que mostra que 78% das pessoas que tentaram suicídio, né, e efetivamente se mataram, no último ano, nos últimos meses, havia passado por um atendimento clínico. 32% no atendimento em algum aparelho da saúde mental. Em todo caso, o que acontece muitas vezes? O clínico, seja por uma questão de formação e seja por uma questão até de preconceito, não vamos generalizar, mas existe, ele tem uma dificuldade de identificar o quadro depressivo. Porque a depressão, hoje em dia, está sendo um pouco mais falada, mas ainda é vista como algo negativo. A tristeza, que não é depressão... Aliás, qualquer doença, né, Zé? Vamos combinar uma coisa? Sim. A gente tem uma síndrome da perfeição nessa sociedade nossa, porque a gente vive de uma maneira insana, né? É insano. Quem é são nessa sociedade? Porque quando você fica entristecido, você não é incentivado, porque a tristeza, diferentemente da depressão, a tristeza, ela lhe convida ao recolhimento, é extremamente necessário. A tristeza faz com que você reflita a respeito da sua existência, avalie o que é importante e necessário a você. Ou seja, através dessas reflexões, você cresce enquanto pessoa. O que acontece hoje em dia? A tristeza hoje na nossa sociedade é vista como off, é vista como alguém que está se declarando fracassado, alguém que não está, que a nossa sociedade cobra. Pois é. Zé, agora eu vou aproveitar vou aproveitar um parênteses aí, porque como a gente é denominado como homens de propósito, e um dos pontos são justamente os estereótipos masculinos. Tá bem? Uhum. E aí tem uma cultura patriarcal de racionalidade, competitividade, e que dentro da caixa do homem, por exemplo, homem não pode ter sentimentos. Emoções não é uma coisa de homem. Sim, sim. Só que emoções é coisa do ser humano. Não importa se é homem ou é mulher, né? E quando então, eu acho que é muito importante isso, porque o índice de suicídio entre os homens é maior do que a mulher que você já trouxe. E o quanto que sentir... E, assim, e você sabe que é interessante? Que assim, uma das razões, um dos motivos, né, que nós acreditamos que leva o homem a cometer o suicídio de uma forma violenta é justamente essa, a repressão em relação às suas emoções, aos seus sentimentos. Uhum. Você sabe que, só para complementar o que eu estava terminando, essa questão que é outra crença, de não, sem problema,
que é outra crença de você não poder falar da morte, como se você falasse. Existe uma fantasia de que tudo que você não fala e acredita que não vê, ela não existisse, né? Só que não é bem assim. O fato de você não falar de suicídio não significa que ele não exista. Muito pelo contrário. Não se falar do suicídio, você está reforçando, incitando ao ato, aquele que está desequilibrado mentalmente. Porque ele tem uma necessidade, como eu disse no início da nossa live, de estar falando a respeito das suas angústias. O que ele deseja é alguém que o escute. Então, qual que é o fator preventivo? É a escuta feita de uma forma empática, sem julgamento, e quer ver? Então, Sem resolver o problema do outro. O que acontece quando a pessoa passa por esses atendimentos, né? E mesmo no contato com outra pessoa? Ela tende... eu já escutei pessoas, quando eu trabalhava no pronto-socorro, falar isto a quem está num processo, numa crise suicida. Olha, tá. Zé, o que você está falando lá na clínica. Agora vamos lá. Eu quero, a gente só vai ter 13 minutos a partir de agora. Eu quero levar as pessoas a pensarem também quando está dentro da sua própria casa, na sua família. Sim. Pode ser um primo, pode ser alguém. Porque aí tem um ponto que me chama a atenção, Zé, que, por exemplo, às vezes a própria família está num desespero e não sabe como lidar também. Porque também trata o outro como um problema. Aquela velha ovelha negra da família. Tá certo? Sim. Olha... Então, eu queria que você abordasse um pouco disso também. Como que os familiares possam lidar e ter uma clareza também de que o outro não é o mal, o outro não é um doente. Gente, nós estamos falando de ser humano e de alma, né? Nós vivemos numa sociedade... O outro tem um transtorno mental, tem um comprometimento cognitivo mental, que ele precisa de uma ajuda especializada. Sim. Então, quando você faz o ROC, né, que é o primeiro repare. E muitas vezes, né, por mais evidente que seja, a família, pelo envolvimento emocional e pelas dificuldades familiares, não consegue perceber o óbvio, né? Então, o que acontece? Uma pessoa de Porque ela nega, a própria família nega? A própria família nega, e a própria família é parte do processo, é parte do desequilíbrio. Então, ela não consegue se ver apartado daquele ente querido que está doente. Tá? Para você ter uma ideia, dia desses eu atendi um rapaz que foi orientado a ele para que ele fizesse um monitoramento para evitar que a pessoa tivesse acesso aos remédios. E por mais que tenha sido explicado, para ele era tão angustiante que ele não acreditava que era em função, nós explicamos e orientamos, em função de uma crise suicida. Né? Então, o que pode ser feito? Eu repare, você está de fora, você é um primo que vê um ente querido, né, bebendo a mais, sendo mais agressivo, se distanciando de coisas que até então lhe davam prazer, que é a chamada anedonia. A anedonia é um processo na qual você acaba perdendo tesão por coisas que antes lhe davam tesão. Ela vai se retraindo. O que você tem que fazer? Chame a pessoa de lado. Olha, eu estou vendo que você não está bem. Você está tendo dificuldades, penso eu. O que está acontecendo? E faça aquelas perguntas de uma forma empática, de uma forma tranquila, de uma forma serena. Aí tem uma coisa que é o seguinte, Zé, eu vou te interrompendo para trazer clareza para quem nos escuta. Empatia é diferente de simpatia, né? Totalmente. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, né, e percebe o processo de manifestação do outro. Simpatia é quando você tem assim um se sentir bem no primeiro olhar. Né? Sim é com, ou seja, um sentimento igualitário na relação, no primeiro momento. Em todo caso, o repare é repare, o R. O é ouça. Né? O que ele tem para me dizer? E aí, o C é conduza, que é a conexão. Pegue ele e o leve para uma ajuda especializada. Mas assim, e não faça como as pessoas fazem. Olha, você promete que você vai ao psiquiatra? Né? Não, pode deixar que eu prometo. Ah, você promete? Eu prometo. Então, tá bom. E sai. Você não está resolvendo o problema dele, você está resolvendo o problema seu. Você está se desfazendo de uma angústia que você... Sua, e não está ajudando o outro. Sim, perfeito. Ele. O que é condução? O que é conexão? Olha, desde que você também tenha condições e queira.
tem que ser papo reto e trabalhar com os seus limites. Cara, eu vou estar aqui presente. Eu marquei para você psiquiatra amanhã. Eu vou passar às 10 horas para que às 10h30 nós estejamos lá no psiquiatra, no psicólogo, no CAPS. Então, quando você se mostra presente, física, né, e emocionalmente falando, você vai diluindo aquela intenção do outro de se matar. Porque ele começa a ver uma luz no fim do túnel. E Porque quando já você gera a conexão, já gera vínculo conexão. emocional. Sim. E aí, tendo essa ajuda especializada, ele vai trabalhar e reforçar essa melhora. E aí, o que você tem que fazer? De tempos em tempos acessá-lo, né, fazer um monitoramento para que ele se perceba que tem alguém, presente na sua vida, que tem alguém olhando por ele. É um olhar não opressor, mas é um olhar de cuidador. Aquele olhar que fala, eu estou aqui para o que você precisar dentro dos meus limites. Eu não tenho como lhe ajudar além disso, mas eu vou te levar ao CAPS, eu vou te levar ao psicólogo, ao psiquiatra. E aí, hoje nós temos os centros de atenção psicossocial. Leve-o para uma avaliação de um especialista. Leve-o para alguém da área da saúde mental para avaliá-lo, para que a família seja orientada. Não precisa ser necessariamente o familiar. Você que tem acesso a essa família, você que tem um bom convívio com a família e percebe que as coisas estão degringolando, está além do que é esperado naquele convívio, que já estava patológico, faça a abordagem. E se a família se recusar, vai a um centro de atenção psicossocial, um CAPS, próximo à casa dessa família, que é referência, explica a situação. Fala, olha, eu estou preocupado com meu primo, com meu amigo, ele não sai do quarto, eu tentei abordá-lo e não quis sair, em que vocês podem me ajudar? Unem força, né? Essa união de força, essa parceria com outros serviços, que vai mais do que... Mas, ô Zé, funcionaria também aí, por exemplo, porque você falou que a família faz parte, ele faz parte de um meio, e a família está nesse meio, certo? A própria família também, começando por alguém que já está lá com uma clareza maior, e de repente um pai, uma mãe, começar também um trabalho com um terapeuta, com um psicólogo e tudo mais, porque às vezes um não apoia o outro. É imprescindível. O ideal seria que não é somente a pessoa que está comprometida nesse meio. Ela é a expressão de um comprometimento na qual os sintomas que ela está apresentando, sim, a forma como ela está se expressando, só retrata um desequilíbrio em nível social, em nível familiar. Por isso que o tratamento não fica restrito somente à pessoa que está com essa ideação, com esse desejo. O tratamento vai além disso. Ele abarca o todo. Né? Para quê? Para que nós investiguemos se há mais alguém que tem algum outro transtorno que pode ser passível de levar essa atenção e também para ajudá-los a melhorar a sua qualidade de vida como um todo. É um fator preventivo, além de, logicamente, de remediativo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta também, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Zé, né? Temos aí 7 minutos, né, Zé? Se alguém tiver também perguntas para fazer, gente, coloque as perguntas aí, porque o Zé conhece, né? E está aqui para esclarecer também. Então, assim, acho que ampliar também esse cuidado com todos os familiares, né, Zé? O que mais? O que você traz aí também de passos? Olha, tem alguns critérios que têm que ser levados em consideração que indicam se a pessoa vai tentar ou não o suicídio, né? Além desses 4, né? Tem uma questão, primeiro, a presença do transtorno mental, como eu falei. Tá? Então é o seguinte, só vou relembrar, Zé, deixa eu relembrar então. O Zé trouxe 4 critérios, eu coloquei no chat, 4 critérios para o suicídio. Dor da alma, desesperança, ausência de conexão e acesso aos meios letais. Justamente. E aí, além da presença do transtorno, tem uma questão da história prévia. Hoje nós sabemos que esse é o principal indicativo que a pessoa vai novamente tentar. Né? Existe uma grande possibilidade dela tentar. Ou seja, tá? Justamente, quem tem uma história prévia de suicídio tende a tentá-lo novamente. E se começar a apresentar essa ideação suicida, existe uma grande possibilidade, né, dele culminar o ato.
Então, tendo um transtorno mental, uma história prévia e uma impulsividade, que pode ser estrutural, como nos casos do borderline, ou desencadeada e mantida por uso de uma substância, por isso que a substância acaba potencializando a impulsividade. Que quando você está sob efeito, você tem uma distorção cognitiva, né, do raciocínio, tem uma dificuldade de avaliar coerentemente o que está lhe acontecendo e ao seu redor, e você reforça algo que fala a favor da impulsividade. Ó, eu vou aproveitar, faltam 5 minutos. A Adri Shebab, ela traz aqui: o que fazer quando o indivíduo não quer se tratar? Tem algo a ser feito? Sim, tem algo a ser feito, né? Você comunica um serviço de saúde mental mais próximo à residência da pessoa, que no caso é o CAPS, né? Então é alguém que está num processo de retraimento, deixa que é outro indicativo bem significativo. Ela deixa de lado seus cuidados pessoais, ela deixa de se alimentar, ou seja, a expressão de uma depressão maior. E ela se recusa a ir a tratamento. Você vai ao serviço, ao CAPS, próximo à casa dela, explica o caso, esse CAPS vai fazer uma visita domiciliar para sensibilizar a pessoa e ver o que pode ser feito. Que aí, né, eles fazem visitas à pessoa, eles pensam, dependendo do caso, numa internação num contexto psiquiátrico, aí vai conforme a avaliação. Mas a sensibilização quem faz é o serviço de saúde mental. Por isso que as pessoas que convivem são amigas, desencadeiam um processo que é reforçado com a presença desses espaços. Ô Zé, faltam 3 minutos. Assim, eu te escutando nessa conversa aqui, a gente precisa viver mais no amor. Sim. Porque Sim. O que ficou para mim muito forte, tem a dor da alma? Tem, mas também tem uma desconexão. Desconexão consigo próprio, desconexão com o outro. Nós vivemos no mundo do egoísmo, não no mundo da empatia, e com isso a gente quer ser amado, mas a gente não se ama também. Perfeito. Você falou da questão do isolamento social, tem um estudo, só para finalizar, para você ver como que é impactante. Legal. Tem um estudo da Brigham Young, que é americana, né, uma universidade americana, que mostra o quê? Os efeitos do isolamento social, né, é equivalente, em termos nocivo, a 15 cigarros ao dia. É equivalente 2 vezes mais danoso do que um quadro de obesidade mórbida. Fora o fato de que ele propicia e reforça essa dor existencial, essa dor emocional que pode chegar à questão da insuportabilidade. Pois bem. E aí, para finalizar, Zé, a Eloá aqui, ela trouxe também uma questão, se você avalia a história progressa no clã. Você tem 30 segundos para responder essa daí. Como é a história progressa no clã, com relação ao suicida? Sim, você faz um levantamento, né, de como que as coisas vêm se processando, de como que as coisas vêm se apresentando. É uma anamnese, né? Você faz um levantamento daquele contexto para saber como que as coisas estão e foram determinadas. E a partir daí você estabelece o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, pela avaliação também da pessoa, você tem um prognóstico. E a terapêutica, logicamente. Então, a história pregressa é extremamente importante, porque o suicídio é um processo complexo que tem determinantes biológicos, sociais, psicológicos, e tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí precisamos quebrar um ciclo, né, Zé? Sim. E começar por alguém. Alguém mais consciente, assumir também a responsabilidade por si, ajudar o outro. Eu acho que a única maneira de a gente quebrar o ciclo não é responsabilidade para o outro e nós assumirmos a nossa própria responsabilidade pela nossa existência. Né? A responsabilidade, né, nós temos que exercitá-la dentro dos nossos limites, dentro das nossas condições. Mas nós temos que ter uma humildade de chegar e falar, olha, não consigo resolver isso. Pedir mas ajuda. Você pode ter certeza que eu vou procurar alguém que vai lhe ajudar. Então, quando você trabalha nessa lógica da humildade, levando em consideração os seus limites, Zé, você... 25 segundos. Fala pra gente, antes de... Já agradeço, mas traz uma mensagem para as pessoas. E agradeço a sua participação. A conversa foi ótima, cara.
A mensagem que eu trago é que, assim, procurem espaços que vão propiciar um reforço e uma melhora do seu autoconhecimento,